vai fazer besteira. Então a Bíblia, ela é muito... O homem necessita da mulher para assumir um governo, e ela vai falar sobre apresentar a mulher no plano de Deus, tá? Então a mulher, ela já estava nos planos de Deus, tá? Né? Ou da onipresença e onipotência de Deus. Deus, ele viesse ser propagado aqui nessa terra. Então, queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos para trazer para vocês uma notícia que provavelmente vai chocar alguns, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Então, gostaria já de convidar vocês para participar juntamente conosco de mais esse comentário aqui, tá? Mais um comentário aqui no nosso canal, e eu gostaria de convidar vocês para mais uma vez aqui estar conosco aqui. Qual que é a notícia de hoje? Qual é essa notícia tão chocante a qual eu gostaria de trazer para vocês? Então, em primeira mão, gostaria que vocês soubessem, eu deixei de ser crente. Então, provavelmente vai chocar alguns, né, com essa decisão, com essa minha fala, mas eu gostaria de trazer para vocês o significado, o sentido e por que tomei essa decisão. Então vamos lá. Antes de eu entrar aqui, já quero convidar vocês, tá bom? Para nos ajudar aqui a estar trazendo mais conteúdos aqui. Então, se você puder deixar aí a sua participação aqui no canal, eu gostaria que você participasse juntamente conosco. Mas vamos lá, vamos aqui. Primeiro, tá? O que me fez deixar de ser como eu era antes? O que me fez deixar de ser um crente, tá? Um crente medíocre, um crente que era levado por ventos de doutrina, que aceitava todos os tipos de ditadura dentro da igreja ou na religião. Então, o que me fez a tomar essa decisão ou essa iniciativa? Porque muitas das vezes nós acreditamos como cristão, como crente, né? Acreditamos que todas as coisas é aceitável, é lícito, mas nós começamos a enxergar, né? Começamos no decorrer da nossa caminhada, nós começamos a ver o real, começamos a entender o significado das coisas, então por isso nós tomamos essa decisão. Vamos lá. Então, o que é ser? Vamos entender aqui em primeira mão o que é ser um crente, porque muitas das vezes nós confundimos a questão porque eu sou crente, tá? Porque eu sou crente, eu já estou totalmente liberto, estou totalmente livre, estou totalmente expurgado de qualquer situação, de qualquer coisa que virá acontecer. Principalmente estou livre da condenação, ou estou garantido, porque eu sou crente, eu estou garantido na salvação. Mas vamos lá, o que significa ser crente? Então, no significado literal da palavra, é ser alguém que crê ou acredita, tem convicções em algo seguindo esse pensamento. Então, em primeira mão, nós entendemos aqui que ser crente significa literalmente uma pessoa que crê. Então, todo aquele que crê, que acredita, né, que tem uma convicção, ele é considerado como um crente. Então, aí você já vai entendendo aí o que é ser crente. Então, dentro dessa questão, você vai entender que muitas pessoas acreditam que é crente porque ele acredita. Então, levando em conta, né, até o ateu, até aquele que professa ou não professa uma fé, ele também é um crente. Por quê? Porque até o ateu ele é crente, pois ele acredita e tem convicção em sua lógica. Então, olha só que interessante, o ateu ele pode ser considerado um crente, por quê? Não porque ele acredita piamente em Deus, mas ele desacredita, ele quer provar por A mais B que Deus não existe. Então, a sua crença, né, a sua convicção e a sua crença é tentar provar ou tentar trazer provas científicas, provas concisas da não existência de Deus. Então, essa pessoa, ela pode ser considerada um crente. Então, não é só crente aquele que acredita em Deus, mas aquele também que não acredita em Deus, ele também é considerado um crente. Então, olha só, o ateu, né? Ele pode ser considerado, até o ateu ele é um crente, pois ele acredita e tem convicções
em sua lógica de que não existe Deus. O diabo, gente, olha só, mais uma personagem aqui que também pode ser caracterizado como crente. O diabo também é crente, pois ele crê e estremece. Vamos ler aqui Tiago capítulo 2, deixa eu achar aqui para você. Tiago, no capítulo 2, ele vai falar, capítulo 2, verso 19, ele vai dizer assim, ó: Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremece. Olha só que interessante. Então, ser crente, gente, ser crente é algo subjetivo. Ser crente, qualquer um pode ser crente. Até os próprios demônios, eles são crentes. Porque o próprio texto bíblico diz aqui, ó: Tu crê que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, olha só a diferença. Os demônios, eles crêem, eles são crentes porque eles crêem que existe, né, que Deus existe, porque eles sabem, eles saíram de lá, eles crêem e estremecem, eles temem, eles têm medo, eles têm temor, eles temem a Deus porque eles sabem da existência de Deus. Então, eles sabendo da existência de Deus, eles conhecendo a existência de Deus, eles estremecem quando eles ouvem falar ou eles pensam, né, ou eles pensam e Deus assim age no campo espiritual. Eles sabem que Deus existe e eles estremecem. Faz-me lembrar uma certa passagem que Jesus estava descendo ali e viu um homem que fazia muito tempo e ele estava endemoniado. E quando aquele demônio viu Jesus vindo, aí aqueles demônios que estavam naquele homem, falou: olha, não é tempo ainda e você vem nos incomodar, né? Então você vê que aquele homem, ele estava cheio de demônios, né? Ele estava cheio de demônios. E os demônios, eles questionaram Jesus porque Jesus estava vindo atormentar eles. Aí Jesus falou para aqueles demônios sair e os demônios pediu permissão para Jesus para que eles fossem lançados, se precipitasse ali naquele buraco ou naquele abismo. Então, olha só como os demônios também creem, também são crentes, gente. Então, os demônios também são crentes. Então, vamos lá. Ó, ser crente na atualidade é carregar um querigma, tá? Onde se quer provar para outra pessoa a respeito da sua religiosidade. Então, gente, ser crente, na verdade, hoje é como que se fosse uma mácula, como que se fosse uma mancha, é um querigma que você carrega, porque você tem que provar por A mais B, provar a sua religiosidade para as pessoas. Então, na verdade, não é você ser crente, não é você viver o evangelho. Na verdade, ser crente é você provar para as pessoas que você tem uma religião, que você é religioso. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos ensina a respeito do que é fazer a vontade de Deus, do que é servir a Deus. Servir a Deus é diferente de você apenas acreditar e dizer, né, e professar a fé por intermédio de benefícios. Então é isso que nós estamos trazendo aqui. Olha só, por que eu deixei de ser crente? Gente, agora eu vou explicar para vocês, eu vou trazer para vocês aqui qual é o sentido, por que eu estou trazendo essa questão aqui, qual é o sentido dessa questão, tá? Qual é o sentido de estar falando para você, de estar declarando para você que eu deixei de ser crente, tá? Deixei de ser crente e eu vou explicar para vocês agora qual é o motivo, por que eu deixei de ser crente. Primeiro, para não precisar mostrar para ninguém aquilo que eu sou, mas sim para viver aquilo que Cristo é. Então, olha só, eu deixei de ser crente porque eu não quero mais mostrar para ninguém, eu não quero mais provar nada para ninguém daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, daquilo que eu faço. Não, eu não quero mais ser provar para as pessoas exteriormente, né, para as pessoas exteriormente aquilo que eu sou ou aquilo que eu faço, mas eu quero sim
eu quero sim mostrar para o meu Deus, para o meu Cristo, para o meu Salvador, aquilo que Ele é em mim, o que Cristo é em mim. Então, por isso que eu deixei de ser crente, tá? Segundo aqui, por motivos de que ser crente nos torna mais santo do que as pessoas, nos colocando em uma posição elevadíssima. Então, olha só, o crente, ele acredita que porque ele professa essa fé, ele está acima das outras pessoas, ele é mais do que as outras pessoas, ele é o bambambam, bam, bam, ele é a última bolacha do pacote, mas nós sabemos que não é nada disso. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e veio aqui, né, se humilhou em nosso lugar, carregou uma cruz, foi posto naquela cruz como sinal de maldição, como sendo maldito por nós, em nosso lugar. E nós, como crentes, achamos que somos mais do que as outras pessoas, mas não somos mais do que as outras pessoas, porque Jesus, ele se fez humilhação por nós. Jesus, ele carregou uma cruz, ele foi ele foi despido, na verdade, foi arrancado a sua roupa, bateram no seu corpo, surraram Jesus, pisotearam Jesus para que nós hoje tivéssemos vida e vida com abundância. Então, ser crente não é a questão de ser mais do que ninguém, pelo contrário, nós não fomos chamados para ser servido. Jesus deixou bem claro naquela reunião do lava-pés ali, quando Jesus pegou a bacia, ele sendo o mestre, ele pega a bacia e lava os pés dos discípulos. Então, Jesus demonstrou que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. A mesma coisa, o seu povo, a sua igreja, ela não veio, não foi escolhida, não foi chamada para ser servida, para que o mundo servisse a igreja, não. A igreja, ela foi escolhida para servir o mundo, para trazer Jesus, para levar o evangelho, para servir de ajuda, servir para as pessoas que precisam de ajuda. Então é isso que a igreja, é isso o que o cristão precisa ser. Precisa ser um servo. Terceiro ponto aqui, eu deixei de ser crente quando comecei a acreditar naquilo que não vejo naturalmente, porém posso sentir e viver espiritualmente. Então, olha só, gente, o crente, ele vive do aparente, ele vive daquilo que ele vê. O crente, ele vive daquilo que ele é aparente, daquilo que é exterior, daquilo que ele pode tocar, do tangível. Então, aquele que se diz crente, aquele que se diz que é crente, que acredita e assim, e coisa e tal, ele vive do aparente, ele vive do real, ele vive daquilo que ele pode tocar, do tangível. Se entra para o campo daquilo que ele não pode ver, daquilo que ele não pode ouvir, né, daquilo que ele não pode enxergar materialmente, ele perde a sua fé. Então o crente, ele acaba perdendo a sua fé porque ele não está vendo o aparente, ele não está vendo as coisas pelos seus olhos carnais. Mas o cristão, mas aquele que é servo de Deus, aquele que foi chamado por Deus, os pequenos cristos, como foi chamado ali, naquela época, na época do apóstolo Paulo, na época dos discípulos, dos apóstolos, que eles foram chamados não porque eles estavam sendo respeitados por respeito, por amor, por acreditar neles, não, eles estavam sendo chacoteados, eles estavam sendo ridicularizados, porque eles mostravam se parecer com Cristo. E as pessoas começaram a apelidar, xingar aqueles homens que andavam pela rua, xingar de pequenos Cristo, aqueles que se pareciam com Cristo. Por quê? Porque o Cristo ele veio como um sofredor, Cristo ele foi pendurado numa cruz, Cristo sofreu em nosso lugar. Então, eles eram chamados de cristão, de pequenos cristos. Então, gente, ser crente
Ser crente é apenas acreditar, mas ser um cristão é você se parecer com Cristo. Então, por isso que eu deixei de ser crente e hoje eu posso me considerar como um cristão, porque eu quero cada dia me parecer com Cristo. Então, olha só, Jesus disse a Tomé, tá? Jesus disse a Tomé, não sejais incrédulos, mas seja um crente, que mesmo sem ver acredita em Cristo. João capítulo 20, verso 27. Agora, entre você ser um crente que nem Tomé, que precisou ver para acreditar, e ser um crente cristão que mesmo não vendo acredita, há uma diferença muito longa, muito grande em ser um cristão que mesmo que não viu, mesmo que não vê, porque a fé é isso, a fé ela é um firme fundamento das coisas que não se vê, que nós não podemos ver e nós não podemos tocar, mas é uma prova das coisas que nós esperamos, nós acreditamos que isso irá acontecer, mesmo nós não podendo ver, não podendo tocar, mas nós acreditamos porque nós temos convicção que Jesus ele vai fazer o melhor. Quarta questão aqui, deixei de ser crente quando comecei a buscar ao Senhor, não porque eu vejo o seu poder, não porque eu vejo o seu poder, mas porque eu sinto a sua misericórdia em mim ou em minha vida. Olha só, gente, eu deixei de ser crente, eu deixei de ser um religioso quando eu comecei a buscar ao Senhor enquanto eu posso achar, buscar e invocar enquanto Ele está perto. Não porque eu posso ver o seu poder, não porque o poder de Deus está podendo ser visto, ser atingido. Não, nada disso. Foi porque mesmo eu não sentindo às vezes, mesmo eu não tendo a possibilidade de sentir ou de ver, eu posso ter a convicção, da misericórdia. Então eu deixei de ser crente quando eu comecei a buscar, não porque eu vejo o poder, mas porque eu sinto a sua misericórdia em minha vida. Então a misericórdia do Senhor é a causa, são as causas de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, ela dura todos os dias até a consumação dos séculos. Então, isso nos faz a cada dia ter a confiança em Deus. Quinto aqui, ponto e o último. Deixei de ser um crente quando parei de buscar mais o que Deus pode me dar e passei a me entregar mais naquilo que posso ser útil no reino de Cristo. Então, gente, o crente, ele busca conquistar. Estamos vendo hoje a disseminação de uma teologia de prosperidade onde o crente não pode sofrer, o crente não pode padecer, não pode haver falta, o crente ele não pode perder, o crente não pode chorar, o crente ele não pode ter perda, não pode sofrer, não pode jamais sentir dor. Mas isso é uma teologia enganosa, é uma teologia mentirosa. É uma teologia que engana o nosso entendimento, é uma teologia que veio para cegar o entendimento das pessoas, porque nós entendemos pela palavra de Deus e o próprio Cristo nos deixou bem claro, deixou bem escrito e bem claro que nós teríamos aflições. Olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, gente, Jesus deixou bem claro que nós teríamos aflições, mas ele também deixou bem claro para nós ter bom ânimo. Olha, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo deixou também bem claro, quando Paulo padeceu as suas dificuldades, ele diz assim, olha, eu sofri na minha caminhada,
sofri na minha caminhada muitas perseguições. Eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Por tantas vezes eu sofri naufrágio, sofri fome, sede, frio, fui perseguido, fui apedrejado, fui maltratado, sofri naufrágio. Olha, quase morri, fui assaltado. Mas o que mais pesa, o que mais me pesa é o sofrimento que eu tenho pelas ovelhas da casa do Pai, pela obra dele, pelos irmãos ou pela igreja. Paulo quis dizer assim. Então, o maior sofrimento de Paulo era pelos irmãos, pela igreja. Olha, eu sei que o meu tempo já está se encerrando. Eu sei que o meu tempo está se encerrando, mas eu ainda quero ser útil. Então, deixei de ser crente quando eu passei a buscar mais. Quando eu passei a buscar mais a Deus e me entregar mais na obra, porque eu sei que Deus nos chamou para ser útil na sua obra. Então, essa teologia que se prega hoje, que o crente não pode sofrer, que o crente não pode padecer, é uma teologia enganosa, é nociva para o cristão. Nós temos aflições nesse mundo, sim. Nós padecemos nesse mundo, sim. Os discípulos de Jesus padeceram com a sua morte. Os apóstolos padeceram com o sofrimento. Muitos deles sofreram penosas perseguições e até mesmo morreram de formas trágicas. A história não nos esconde isso. Paulo foi decapitado. Tiago foi crucificado. Então, cada um dos discípulos, Pedro, também sofreu. Cada um dos discípulos, João, o último dos apóstolos, não morreu, não morreu pela inquisição da perseguição, mas ele foi colocado numa ilha, foi abandonado numa ilha, foi jogado num tacho de óleo quente, segundo segundo os historiadores, ele foi jogado num tacho de óleo quente, mas ele permaneceu vivo para poder nos trazer a pérola do Apocalipse, E Deus não queria que ele partisse sem deixar escrito as coisas do fim, as coisas para o fim, Sexto aqui, para nós encerrarmos. Deixei de ser um crente quando larguei de ser manipulado pela religiosidade e me entreguei à santificação, me entreguei a Cristo. Passei a compreender que ser crente, apenas acreditar, não estava me levando a Cristo, pois crente, até o diabo pode ser considerado crente, até os demônios podem ser considerados crentes, porque eles acreditam, eles estremecem quando eles ouvem falar de Deus. Mas eu passei a ser um cristão quando eu entendi que nós precisamos nos entregar mais e mais na obra de Deus. Nós precisamos amar mais, nós precisamos ter amor em nosso coração, nós precisamos praticar mais as boas obras, não para a salvação, porque não é as obras que salva o cristão, não é